E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Eu quero falar nesta noite sobre 120 mil almas, mas hoje de manhã nós descobrimos que são mais de 2 bilhões e 700 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo uma única vez. Há mais de quase 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem a obra e muito menos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta é se Deus não teria misericórdia dessas almas, assim como Ele teve misericórdias das 120 mil almas de Nínive. Jesus deixou bem claro que uma alma, uma única alma, vale mais que o mundo inteiro. Imagine então 120 mil almas. Jesus, ele teria descido do céu, ele teria se transformado em ser humano. Se fosse necessário, ele teria morrido na cruz do Calvário por uma única pessoa. Amém, irmãos? Ele teria passado por tudo que ele passou por uma única pessoa. Mas o profeta Jonas, ele não era como Jesus. Ele já era um nacionalista, que se importava apenas com a nação de Israel e consigo mesmo. Jonas, ele foi considerado parte dos profetas menores. Há profetas maiores e profetas menores. Não só porque o seu livro foi um dos mais curtos, com apenas 4 capítulos, mas principalmente porque ele foi uma pessoa orgulhosa, egocêntrica e muito egoísta, para com Deus e para com os homens. Ele não queria que a graça salvadora e o amor universal de Deus se estendessem para outros povos, além do seu povo judeu. A vida de Jonas, ela pode ser dividida em 4 etapas. Aliás, a vida de todos nós pode ser dividida em 1, 2 etapas. 2 etapas para quem já é salvo. A minha vida antes e a minha vida depois da salvação. Amém, irmãos? Mas se você ainda é perdido, você ainda está vivendo uma única etapa da sua vida. O capítulo 1 fala sobre a desobediência de Jonas. Capítulo 2 fala sobre a oração de Jonas. Capítulo 3 fala sobre a pregação de Jonas. E este 4 fala sobre a reclamação de Jonas. Ele reclamou, ele murmurou do fato que 120 mil almas ninivitas se arrependeram e se converteram ao Deus de Israel. Nós estamos falando da nação inteira. Nós estamos falando de toda a população de Nínive. O que deveria então ter sido motivo de grande alegria, motivo de avivamento espiritual na vida dele, foi para ele um verdadeiro sofrimento, um verdadeiro martírio. Ele disse no verso 2: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia da capacidade de Deus de amar e de perdoar e de salvar pecadores perdidos. Eu posso entender pessoas reclamando com Deus: Ah, Senhor Deus, ninguém está aceitando o nosso evangelho, ninguém está se convertendo, ninguém está sendo acrescentado mais à igreja. Senhor, faz tanto tempo que não batizamos novos convertidos. Posso entender esse tipo de reclamação, mas não entendo como alguém pode reclamar da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, a história sempre se repete dentro da igreja. Assim como Jonas, a maioria de nós não se interessa pela salvação de outras pessoas. E eu repito, a maioria de nós não se interessa pela salvação de outras pessoas. Nós queremos sim que nossos pais sejam salvos,
que nossos irmãos de sangue sejam salvos, até outros parentes sejam salvos, mas pessoas estranhas nem passam pela nossa cabeça. Jonas não conseguiu amar os ninivitas, porque eles não eram judeus, não eram parentes de sangue, eles eram pagãos, eles eram gentios. E nós, por que não conseguimos amar almas perdidas? Nós vamos retirar 3 razões deste texto, porque nós não conseguimos amar almas perdidas. E a primeira razão de todas é por falta de amor. É por falta de amor mesmo. Veja o que aconteceu com Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Isso que? A salvação, a conversão de 120.000 pessoas. Ao invés de se regozijar e de se alegrar, a Bíblia diz que ele ficou extremamente irado com aquele resultado. Ele realmente não queria a salvação daquelas pessoas. E já faz muito tempo que eu não vejo a igreja se regozijando com a salvação de almas perdidas. Há muito tempo eu não vejo a igreja se alegrando com aquelas pessoas que Deus tem trazido ao nosso meio e que pela graça de Deus tem permanecido entre nós. Essa indiferença, ela tem sido causada pela iniquidade. Pois Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, diga alguém, esfriará. E o que tem esfriado nosso amor para com Deus e para com almas perdidas é a iniquidade. Nós estamos embrulhados em nossos sentimentos, em nossos pensamentos e em nossos próprios objetivos, que esquecemos dos sentimentos e principalmente dos objetivos de Deus. E quando almas estão perecendo ao nosso redor, não nos importamos, e quando elas são salvas, se arrependem dos seus pecados, também não nos alegramos. Quem não testifica, ou quem não evangeliza, diz que é por falta de tempo, ou por falta de conhecimento bíblico, ou por falta de oportunidades. Mas a Bíblia deixa claro que tudo isso é por falta de amor, interesse. Jonas demonstrou a sua falta de amor através do sentimento de ira. Realmente é impossível amar e se irar ao mesmo tempo. São 2 sentimentos que não coabitam juntos. Ou você ama, ou você sente raiva, mas você não consegue sentir os 2. Eu e você já demonstramos a nossa falta de amor através da omissão, ou através da passividade. Tiago disse: aquele, pois, que sabe fazer o bem, que sabe fazer o certo e não o faz, comete pecado. Nós sabemos que uma pessoa, para ser salva, ela precisa ouvir pelo menos o Evangelho 5 vezes. Talvez na 5ª ou na 6ª vez ela entenda o plano de salvação e então receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Raramente uma pessoa se converte ao ouvir o Evangelho uma única vez e pela primeira vez. A semente precisa primeiro ser plantada, cultivada, para só depois ser germinada. Nós sabemos disso. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem as convide para vir à igreja e participar de cultos como este? E como ouvirão se missionários não estão sendo enviados para lhes apresentar a palavra de Deus? Então, falta de amor é o problema número 1 dentro da igreja, qualquer igreja, assim como foi no caso de Jonas. E como age um crente que não ama almas perdidas, que não se importa com a salvação de pessoas? Primeiro, ele espera acontecer ao invés de fazer. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade.
Em outras palavras, nos nossos dias, seria como que se ele tivesse preparado uma rede, deitado naquela rede, e dali ele virou apenas um observador de braços cruzados. Ele não estava interessado na salvação dos ninivitas, antes esperava que nenhum deles se arrependesse e viesse a ser salvo. Então ele foi pego de surpresa, quando ele viu que a nação inteira se arrependeu dos seus pecados, que a nação inteira se converteu por causa da pregação que ele havia feito. Ele esperava pelo julgamento de Deus, e ao invés disso, veio o arrependimento dos pecadores. Ele esperava por fogo e enxofre caindo do céu, e ao invés disso, Deus derramou a sua graça e a sua misericórdia. Amém, irmãos? Ele esperava ver os ninivitas pegando fogo ao vivo, mas ao invés disso, ao invés do fogo do inferno, Deus derramou sobre eles o fogo do Espírito Santo. E hoje em dia, nós também estamos assistindo às guerras deste mundo ao vivo. Nós estamos vendo morte pela televisão, pela internet, pessoas estão sendo bombardeadas, pessoas estão sendo fuziladas. Não há nada que possamos fazer por essas pessoas, na maioria das vezes. Mas existe uma outra guerra que é espiritual. E na guerra espiritual, entre a salvação e a perdição dos homens, o crente em Jesus Cristo é um soldado que está sempre batalhando para livrar as almas da condenação eterna. Muitos estão debaixo da sombra, muitos estão de braços cruzados, apenas assistindo de camarote ao que está acontecendo, e poucos de nós realmente estamos no campo de batalha, tentando salvar algumas vidas. Certa vez, um motorista, numa avenida de duas mãos, percebeu ao longe que uma criancinha seria atropelada por um ônibus. Ele viu tudo acontecendo. Ele parou o carro perto do meio-fio e ficou estático, depois de assistir àquela cena. Mas o motorista que vinha atrás dele, parou o carro também, desceu do carro, correu para a criança estendida sobre o asfalto, e a levou apressadamente para o seu carro, e dali correu para o hospital. E assim também, existem muitos crentes estáticos com o que está acontecendo neste mundo. Eles estão paralisados de medo com o que está acontecendo agora mesmo em Israel, a guerra entre Israel e o Hezbollah, Israel e Hamas, e mais recentemente, a guerra entre Israel e o Irã. Daqui a pouco, a Rússia se envolve, a China se envolve, e nós vamos assistir pessoalmente profecias do Apocalipse acontecendo diante dos nossos olhos. E esses crentes estão paralisados, eles estão estáticos de medo. Eles estão com medo das guerras, eles estão com medo da fome, eles estão com medo da criminalidade, mas não estão fazendo nada para salvar essas vidas. Estão esperando que outros façam por eles, que outros a salvem. Mas o apóstolo Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Preste atenção, meus amados irmãos, nós não temos vergonha da verdade. Nós não temos vergonha da palavra de Deus. Quando eu era jovem, fazendo o ensino médio, meu pastor nos desafiou a levarmos a Bíblia para a escola. Debaixo do braço, o livro de português, o livro de matemática, e por cima daqueles livros na carteira, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Recentemente, um jovem me perguntou: pastor, o que eu respondo para um ateu? O que eu respondo para o agnóstico? Eu disse: nada, pois a Bíblia não foi escrita para ele, a Bíblia não foi escrita para o ateu, a Bíblia não foi escrita para o agnóstico, a Bíblia foi escrita
para o que crê. Não é o Bolsa Família, não é a ONU, nem as ONGs, mas é o Evangelho de Jesus Cristo que pode salvar e transformar o mundo perdido. Paulo amava almas perdidas. Ele não esperava por outros. Ele não esperava que outros fossem pregar o Evangelho no lugar dele, mas ele mesmo fazia acontecer. Além disso, quem não ama, sabe que Deus salva, mas não se importa. Eu sei que Deus salva, mas não me importa. Veja o verso 2. Por isso é que me preveni, aqui é Jonas falando, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, é misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele falou a verdade, amém, irmãos? Este é o Deus que eu conheço. Este é o Deus que eu apresento para as pessoas. Jonas sabia que Deus tinha amor suficiente para salvar o povo de Nínive. E como ele não queria passar a eternidade ao lado daquele povo, ele fugiu. Pois se não pregasse, os ninivitas não seriam salvos. Eu quero que você preste atenção nisso. Se uma pessoa não ouvir o Evangelho, não tem como ser salva. Se os ninivitas não ouvissem a palavra de salvação, nenhum deles teria sido salvo. Não é à toa que Jesus disse, antes de subir para o céu, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pois não há meios de salvação fora do Evangelho. O livro de Atos fala de Cornélio. Ele era um homem temente a Deus, dava esmolas, fazia oração de contínuo. Mas Deus mandou Pedro até a casa dele, para que lhes falasse palavras através das quais ele seria salvo. Ele não foi salvo pelas esmolas, pelas orações, ele não foi salvo porque era um homem temente a Deus, ele só foi salvo depois que ouviu a palavra e creu na palavra. E nós hoje à noite também sabemos que o Evangelho salva. Deus ama os pecadores, mas somos nós que não os amamos. Alguns anos atrás, eu passei um dia inteiro na cidade do Rio de Janeiro com o meu sogro, e nós pegamos vários táxis, de manhã até a noite, e cada vez que entrávamos num táxi, eu tinha que pregar o Evangelho para o motorista. Meu sogro ficava atrás, às vezes até dormindo e descansando, e eu no banco do passageiro na frente, pregando, evangelizando o taxista. Mas no final do dia eu estava muito cansado, eu já tinha conversado demais, e eu fiquei em silêncio. E de repente o meu sogro quebrou o meu silêncio, e na frente do taxista ele fez essa pergunta: ô Rômulo, você não vai falar para o motorista a respeito de Jesus Cristo? Ou você deseja que ele vá para o inferno? Na hora o motorista levou um susto. Acho que ele pensou que nós fôssemos ladrões e queríamos matá-lo. E então eu expliquei para o motorista do que se tratava e consegui lhe dar também o plano de salvação. Realmente sabemos que Deus ama as pessoas, mas nós não as amamos suficientemente para irmos atrás delas ou investir na salvação delas. Na Nova Guiné, alguns anos atrás, havia um velho missionário que havia gastado a sua vida, sua juventude, sua vida adulta evangelizando aqueles nativos que uma vez eram canibais, mas que através da palavra de Deus abandonaram o canibalismo e suas vidas foram transformadas. E agora velho, o missionário reuniu todos os nativos e perguntou: quem vai levar o Evangelho para os outros povos
que estão além das montanhas. Eu já não tenho mais força. E naquele instante, 21 homens se apresentaram como voluntários para levar a palavra de Deus para os outros povos além das montanhas. Mas dentre eles, um homem aleijado de ambas as pernas. Então os seus amigos disseram: você não pode ir? Você não tem como se locomover. Mas aquele aleijado estava debaixo de convicção. Ele queria levar a palavra de Deus para outros povos. E ele começou a sua jornada com a ajuda de alguns galhos. Ele foi se arrastando e levou 30 dias até chegar do outro lado da montanha. Todos pensaram que ele havia morrido, mas as outras tribos do outro lado da montanha conseguiram localizá-lo. O acharam quase morto, o levaram para suas tribos, o alimentaram, cuidaram de suas feridas. Eles estavam curiosos, eles queriam saber o que havia convencido aquele homem a se sacrificar tanto para alcançá-los do outro lado da montanha. E quando o homem recobrou suas forças, falou-lhes de Jesus Cristo, ficou por 12 meses na casa do chefe daquela tribo, e durante aqueles 12 meses ele evangelizou e ganhou 250 almas para o Senhor Jesus Cristo. Depois daquele primeiro ano, ele pediu que as pessoas o levassem de volta para a sua tribo de origem, e 250 pessoas que ele havia ganhado para Cristo o transportaram de volta para a sua tribo. E quando eles estavam chegando próximos à casa dele, ele pediu que fosse colocado no chão, e ele foi se arrastando, e 250 pessoas atrás dele cantando um hino de louvor a Deus que ele havia ensinado para elas. E aquelas pessoas e ele, cantando o hino, entraram dentro da igreja. Aquele homem sabia que ele poderia ser usado para salvar almas. Ele sabia que ele podia fazer alguma coisa para alcançar os perdidos. E nesta noite, não importa quem você seja, de onde você venha, mas se você também tiver um peso no seu coração, Deus também pode usá-lo para salvar vidas e transformar vidas. O profeta Jonas só se importava consigo mesmo e com a sua nação. Ele não se importava com os outros. Talvez se importasse com a sua família. Ele sabia que Deus se importava com todos, e por isso ele não quis pregar a palavra de Deus para os ninivitas. Então, nesta noite, vamos ser sinceros: o que mais impede evangelismo em nossas vidas? Não seria a falta de tempo, não seria a falta de argumentos, seria e é a falta de amor. Em segundo lugar, também falta de prioridades. Eu disse ontem para os pastores que aqui estavam, que se você tem duas prioridades, então você não tem prioridade alguma. Se é prioridade, só pode ser uma. Se você tem duas, três prioridades, você não tem prioridade alguma. Prioridade quer dizer única, exclusiva. Veja o que Deus disse: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Jonas tinha mais amor por um pé de jerimum do que por 120 mil almas perdidas. Ele sentiu raiva de Deus por ter matado o seu pé de jerimum, mas ele teria se sentido feliz se Deus tivesse destruído e matado os ninivitas. Em que mundo nós estamos quando colocamos a natureza à frente da vida humana? No entanto, é o que estamos fazendo. Quando colocamos um carro
na frente da obra de Deus, quando colocamos uma televisão ou um computador na frente da obra de Deus, quando colocamos um ferro de passar roupa ou uma máquina de lavar roupas à frente da obra de Deus, estamos sempre colocando objetos e atividades à frente de Deus e do próximo. Falta prioridade em nossas vidas. Veja o que Deus disse para Jonas no verso 9: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? Será que nós estamos certos, nos preocupando com o nosso carro, os nossos bens materiais, a nossa casa, eu diria até o nosso tempo de lazer, enquanto almas estão morrendo e indo para o inferno? Além da aboboreira, Jonas estava preocupado principalmente com o seu bem-estar físico. Eu sei que nós até evangelizamos, desde que não atrapalhe o nosso bem-estar físico. Mas quando Deus pede algum tipo de sacrifício de nós, aí nós não estamos prontos. Quantos de vocês já tiveram que falar de Cristo ou testificar com o coração quebrantado? Alguma coisa de muito ruim tinha acabado de acontecer, mas você foi colocado numa situação que precisava dar testemunho de Cristo. Mas tudo que você queria fazer naquele momento era se esconder, se isolar. Mesmo assim, você conseguiu fazer aquela visita, ou você conseguiu pregar o evangelho para aquela pessoa. É difícil, mas é nessas horas que demonstramos nossa prioridade na vida. A prioridade de Jonas foi o seu bem-estar. Veja o verso 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Provavelmente ele era calvo, ou completamente careca. Ele gostava daquela aboboreira, porque esta lhe protegia a cabeça. Uma coisa é certa: o ministério de evangelismo depende do nosso amor e de nossas prioridades. E quais são as suas prioridades na vida? Por detrás da falta de amor, por detrás da falta de prioridades certas, habita a rainha de todos os males da igreja. É a falta de obediência mesmo. Veja: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que se eu pregasse, o Senhor tocaria no coração daquelas pessoas, e elas poderiam se converter, e todos os seus pecados seriam apagados, e elas iriam para o céu, como que se nada tivesse acontecido. Eu sabia, por isso que eu me preveni e fugi da sua presença. Ao invés de obedecer a Deus, ele tentou fugir de Deus. No meio do caminho, ele foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. Eu não disse baleia, pois não sei se era uma baleia ou não. E ele passou 3 noites e 3 dias no ventre daquele peixe, e só depois ele foi então fazer o que Deus havia mandado. Portanto, podemos dizer que a obediência dele não foi de coração, mas foi forçada. Não importa a área, desobediência sempre vai gerar 2 grandes problemas na vida do filho de Deus. Se você é filho de Deus e desobedece a Deus, há 2 consequências: separação de Deus e correção de Deus, porque Deus corrige ao que ama. Amém, irmãos?
Mas primeiro de tudo é separação de Deus. Fugindo para Tarsis, ele tentou fugir de Deus. E enquanto ele esteve no ventre do grande peixe, ele disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas então se sentia separado de Deus. Isso sempre acontece quando nós estamos em desobediência. Nós sentimos que estamos longe de Deus, e estamos. Você às vezes não sente que está separado de Deus? Está orando, mas a oração não ultrapassa o teto? Está lendo a Bíblia, mas não entende nada do que lê? Está frequentando a igreja, todavia não sente prazer, não sente a presença de Deus no nosso meio? E quando isso acontece, geralmente é porque você está desobedecendo a palavra de Deus em alguma área de sua vida. E evangelismo pode ser uma delas. Leia comigo as palavras de Paulo em 1 Coríntios 9,16, por favor, leia comigo. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E Deus quer que anunciemos o evangelho pessoalmente e através dos nossos missionários. Nós podemos orar, podemos ir e podemos enviar. Alguns anos atrás, eu estava passando por um período assim, frio espiritualmente, orando a Deus, mas não obtendo nenhum resultado, e aquilo era terrível. Então certo dia eu peguei a minha Bíblia na hora do almoço, e fui para a Praça 15, aqui no centro da cidade, e subi em cima de um dos bancos da praça, e comecei a pregar o evangelho, e algumas pessoas pararam e ouviram o plano de salvação. E quando eu terminei de pregar a palavra de Deus, fiz uma oração final, eu já não estava mais frio, eu já não estava mais duvidando do amor de Deus, tanto naquele momento, como durante muito tempo depois, o meu coração ficou aquecido. Amém, irmãos? Evangelismo vai aquecer o seu coração. Jesus Cristo prometeu a sua presença conosco, mas principalmente quando estamos evangelizando. Ele disse: eis que eu estou convosco. Amém, irmãos? Na hora do evangelismo. Portanto, se você nesta noite não sente a presença de Deus em sua vida, comece a evangelizar. Comece a distribuir folhetos. Comece a convidar pessoas para a igreja. E a presença dele se fará real na sua vida. Mas além de separação, quando desobedecemos a Deus, vamos receber também correção de Deus. Veja o verso 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Cuidado com o seu objeto de idolatria. Não deixe ser um filho, não deixe ser uma filha, não deixe ser um pai ou uma mãe, não deixe ser um emprego, não deixe ser um bem material, porque qualquer verme, por menor que seja, por mais invisível que seja, pode derrubar a sua aboboreira. Jonas nunca aprendia a lição. Primeiro Deus mandou uma tempestade, Jonas não se arrependeu, preferiu ser lançado ao mar. Que homem rebelde! Depois ele foi engolido por um peixe, onde ficou 3 dias e 3 noites. Agora ele obedeceu, mas não foi de coração. E finalmente Deus mata aquela plantinha inocente que estava protegendo a cabeça dele do sol. Quantas vezes o Senhor precisa nos corrigir para que aprendamos a obedecê-lo? Deus pode sempre permitir um vermezinho, irmãos, para acabar com os nossos sonhos e o conforto que está nos tirando do caminho dele.
Jonas parecia um masoquista, ele gostava de sofrer, só que ele teria evitado, e nós também, muitos problemas, se tivesse obedecido a Deus de coração, de imediato, e procurado amar aquelas almas perdidas. Deus irá sempre corrigir o seu filho, que está mais interessado no seu bem-estar que na salvação de almas perdidas, mais interessado em objetos, em atividades, mais interessado na natureza que na salvação de vidas humanas. Foi o que ele fez com a primeira igreja de Jerusalém. 5.000 pessoas estavam convivendo confortavelmente, parece que num tipo de colônia. Ninguém queria sair de Jerusalém, levar o evangelho para a Judéia, para a Samaria, muito menos para os confins da terra. Aí Deus permitiu uma perseguição tal que todos os membros da igreja foram dispersos, menos os apóstolos. Os líderes da igreja ficaram com uma igreja vazia, mas os membros foram dispersos para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e assim a palavra de Deus chegou até a nós. Quantas igrejas estão sendo divididas hoje à noite, porque perderam a visão missionária, perderam o zelo evangelístico. Daqui uns dias nós vamos, nos cultos de quarta-feira, permitir que irmãos deem testemunho das almas para as quais eles testificaram. Você não precisa ganhar ninguém para Cristo. Quem ganha é o Espírito Santo, amém, irmãos? Mas você precisa testificar. Deus gostaria de ver em nós um amor maior por almas perdidas. Deus gostaria de ver em nós um interesse maior pela salvação de pessoas. E aí nós vamos evitar muitos problemas para nós mesmos. Veja os versos 10 e 11. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Por que não amamos almas perdidas hoje em dia? Nós vimos as razões através de Jonas: falta de amor, falta de prioridade e falta de obediência. Eu contei para vocês que quando abrimos a nossa primeira igreja, nós nos reuníamos em um barracão, em uma edícula, no fundo da minha casa. Uma edícula um pouco maior que essa plataforma. Nós tínhamos 70 pessoas dentro daquele local. E um pastor veterano, sabendo que eu já estava ensinando missões para os irmãos da edícula, me disse: você está errado, você não pode falar sobre missões agora, fale apenas de dízimo, fale apenas de ofertas. Depois que você comprar um terreno, construir a sua igreja, aí você fala de missões. E eu era muito jovem e disse para o pastor veterano: não é assim que eu vejo. A minha Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, prioridade, amém, irmãos? O reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu disse: pastor, um prédio pode esperar alguns anos, mas uma alma não pode esperar nem um minuto. E desde o início, nossa igreja, nosso ministério sempre enfatizou missões. Missões é a missão da igreja. Mas não é só o fato de enviar missionários, mas de se fazer missionários na nossa cidade,
no nosso bairro, na nossa Jerusalém. Sempre que me vejo frio, indiferente para com a igreja, posso detectar um desses 3 pecados: falta de amor, falta de prioridade ou simplesmente pura desobediência. E eu quero parafrasear as palavras do nosso Deus. Quantos podem dizer: Ele também é o seu Deus? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Ribeirão Preto, em que estão mais de 800.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? O apelo hoje à noite é para quem quer ser um ganhador de almas. Eu quero ser usado para evangelizar, eu quero que Deus me use para mostrar a outros o caminho da cruz. Se este é o seu desejo, o altar é todo seu nesta noite. Vamos nos colocar em pé.